Que dia maravilhoso, que privilégio poder estar aqui. Eu falo que de um tempo para cá eu tenho aprendido a contemplar as oportunidades que Deus tem me dado. As oportunidades que eu tenho vivido diante da presença de Deus. E hoje estar aqui para trazer a palavra para vocês é uma oportunidade que não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Agradecer as pessoas que caminham comigo, agradecer a minha família que ora por mim, que intercede por mim, né? Agradecer aos meus pastores, o Davi e a Deise, que sempre estão impulsionando, né, a gente, incentivando a gente a estar caminhando nesse ministério. E eu sou grato a Deus, porque eu fui impactado por uma geração forte, graças a Deus. E isso gerou resultado na minha vida. Fui impactado por homem e mulher de Deus que buscaram a Deus, que aprenderam como se deve honrar a Deus. E hoje eu sou um fruto de uma geração que ensinou como se deve caminhar com Deus. E nessa noite eu quero trazer um pouco disso para você. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração há algum tempo. E eu conversava com meu pai esses dias e eu falava para ele: pai, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei a data que eu vou pregar sobre isso. Não tenho nem proporção do tempo que vai levar para mim ter alguma oportunidade em algum lugar, em alguma igreja. Falei, mas um dia eu vou pregar sobre isso. 2 dias depois o pastor Davi me manda uma mensagem falando que estava escalado para trazer a palavra. Então Deus, Ele é um Deus real nas nossas vidas. É um Deus que cumpre as promessas e cumpre as palavras deles para a nossa vida. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. Se você pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna da plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar aqui nessa noite, Jesus. Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada vida que chegou a este lugar, Senhor. Deus, ministra os corações aqui presentes, Pai.
Deus, que todo espírito de atrapalho, Pai, que tudo aquilo que vem interromper aquilo que o Senhor tem para a tua igreja caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, como uma flecha aos corações aqui presentes, Senhor. E que tudo que seja falado aqui, Senhor, venha do teu Espírito Santo e seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Amém. Então, Deus me deu essa palavra há alguns dias e eu comecei a meditar, né? E essa aqui é uma carta que Paulo, ele escreve para Timóteo. E na segunda passagem de Paulo, pela cidade de Listra, na região da Turquia, né? Ele chega e o pessoal começa a falar de Timóteo, começa a falar de um jovem que já se destacava ali pela sua conduta, pela sua forma de viver, né? Eu fui estudar um pouco sobre isso e fala que na primeira passagem de Paulo sobre aquele lugar, Timóteo ouviu falar de Jesus. E Timóteo começou a seguir a Cristo. E anos depois, Paulo volta e as pessoas começam a falar daquele jovem e Paulo conhece Timóteo. E Paulo começa a instruir Timóteo, começa a ensiná-lo, para que ele comece a caminhar junto com Paulo. E você vê que na palavra, né, começa a contar que Paulo começa a usar Timóteo como seu braço direito. Começa a ensiná-lo, começa a discipulá-lo, começa a enviar ele para que ele resolva os problemas das igrejas, resolva os problemas da comunidade. E Timóteo se torna como se fosse um filho. Paulo começa a tratar Timóteo como se fosse um filho, ele pega um carinho, um apreço. E o que me chama a atenção, né, nessa parte da história, que eu quero explicar um pouco para vocês, é que as pessoas falavam da conduta de Timóteo. Paulo não precisou olhar, ele observou, mas ele ouviu também as pessoas que falavam de Timóteo. E isso me chamou a atenção, porque eu comecei a pensar, falei, Deus, como será que as pessoas me veem hoje servindo a Ti? Como será que as pessoas falam da minha conduta contigo, né? Quando falam de mim como servo, como filho que te serve. Isso é uma pergunta que eu quero deixar para você nessa noite também. Quando as pessoas se referem a você, quando as pessoas vão falar de você, como será que as pessoas se referem a você como um cristão, como uma pessoa que serve a Cristo? Será que você é um exemplo? Será que você chama atenção pela tua forma de viver em Cristo? E o que torna, né, a história de Timóteo mais inspiradora é porque ele era um cara que tinha limitações. Era um cara que tinha insegurança. Era um cara que não se sentia pronto por ser jovem. Um cara que tinha alguns problemas internos, limitações naturais do ser humano. E nós somos assim. Nós temos nossas limitações naturais. Mas Paulo, ele acredita num jovem. Ele acredita num homem que estava tendo uma caminhada com Cristo pela sua conduta. Ele não pega um homem pronto. Ele não pega um cara que já estava há anos na caminhada. Ele pega um jovem que estava começando, mas já se destacava pela sua maneira de viver em Cristo. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós, às vezes, queremos estar pronto. Quando falamos com Deus, eu só vou fazer para Ti quando eu estiver pronto. Quando eu estiver totalmente curado, quando eu estiver totalmente liberto. E essa palavra aqui, essa parte nos mostra que isso não é verdade. Não é dessa forma que devemos começar a servir a Cristo. Precisamos ser discipulados, precisamos aprender, né? E Deus coloca pessoas que acreditam na nossa caminhada. Deus coloca na nossa vida pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos incentivam a fazer coisas para Cristo, nos incentivam
a caminhar como Cristo. E Timóteo, né, ele supera todas aquelas limitações naturais que ele tinha. Paulo ajuda ele a superar através desse texto. Paulo escreve uma carta com as instruções para ele. Então ele supera a insegurança pela idade, ele supera a timidez. Se você for procurar, fala que ele tinha alguns problemas de saúde, e Paulo instrui ele como a lidar com esses problemas de saúde, né? Então Paulo prepara Timóteo para que Timóteo continue o legado, continue a obra, continue. E eu vejo que na nossa vida é assim também. Temos jovens aqui, temos pessoas aqui que estão começando uma caminhada, que estão trilhando uma caminhada. A pastora Deise acabou de falar sobre a geração que estamos deixando. Acabou de falar sobre a forma como temos tratado a geração que está vindo. Qual será que é o legado que estamos deixando, né, pastor? Qual será que é a forma que temos ensinado as pessoas que vão vir após nós, após quando os pastores que estão aqui saírem, quando chegar o tempo de muitos que estão aqui, como será a próxima geração? Será que nós temos designado o legado de forma correta, da forma que Deus nos ensinou diante da palavra, ou será que está sendo do nosso jeito? Da forma que achamos que é o melhor, da forma que achamos que é o correto? Porque nós, seres humanos, temos muito disso, né? De achar que temos razão, de achar que estamos certos, de achar que a opinião do outro vale menos que a minha. E esse capítulo, quando você lê ele, quando você lê as instruções, no último versículo, lá no versículo 16, ele diz assim: atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então esse capítulo, ele termina com uma promessa de salvação diante da nossa conduta em Cristo. E a hora que eu estava lendo, Deus falou comigo, falou: cara, me pegou nessa parte sobre a promessa que Deus deixa, sobre a salvação. Mas existe um espaço de tempo entre a liberação da promessa que Deus faz e a manifestação da promessa. E o título da mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é a postura na sala de espera de Deus. Como está a nossa postura na sala de espera de Deus hoje, da promessa que Deus tem deixado para nós? Como está a minha e a tua postura dentro desse tempo da liberação da promessa e a realização e a manifestação da promessa na nossa vida? Imagine que você vai ao médico e a recepcionista fala para você: calma aí, ainda não é tua vez, aguarda aqui. Cara, eu vou falar a verdade para você, pelo natural, se eu marquei um tempo, eu vou começar a esperar um pouquinho, daqui a pouco e a gente já começa a reclamar: ou não vai chegar a minha vez, ou o que está acontecendo? Já passou muito tempo. E daqui a pouco você já discute com a recepcionista, daqui a pouco você já quer o teu direito, e daqui a pouco você já perde a cabeça, você já saiu da posição de cristão, de saber esperar, e você já se exalta, e você já murmura, e você sai dali tudo atribulado. Estou te dando um exemplo prático da nossa vida que pode acontecer no nosso dia a dia. Mas e quando é o momento de esperar em Deus? Como que você tem reagido? Muitas vezes nós queremos que a promessa do Senhor se cumpra do dia para a noite. Muitas vezes Deus tem falado conosco e nós queremos determinar o tempo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Paulo, ele começa
a ensinar Timóteo dentro desse capítulo em alguns aspectos, né? Ele fala de rejeitar as distrações e os enganos, que é ali do versículo 1 até o versículo 6. Ele fala para não acreditar, para não abandonar a fé, seguir espíritos enganadores e doutrinas e demônios, né, ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos. Hoje a gente está como é que fala, no hype, né, de influenciador, de pessoas aí que dão palestra, de pessoas que vendem curso, e está tudo muito fácil. E a gente acaba pegando isso, levando para dentro do nosso coração, né, acreditando que tudo é fácil, que tudo tem um tempo, que eu posso fazer acontecer no tempo que eu quero. E hoje você vê que nós temos pelejado em muitas áreas aí do nosso cotidiano, pessoas desinteressadas, como a Deise falou aqui, a pastora Deise falou, pessoas sem compromisso, pessoas que estão levando a vida de uma forma sem pensar no amanhã, sem pensar no legado que vão deixar para pessoas que vão vir após nós. Pessoas sem compromisso, abandonam amizades que duram dias, relacionamentos que duram horas, parcerias que não duram muito tempo, sociedades que se acabam mesmo antes de começar a engrenar o negócio. Porque a gente tem delegado a nossa crença no homem, na força do nosso braço. Temos deixado as nossas esperanças num coach, num influenciador, em alguém que vende que você pode fazer acontecer do dia para a noite. E a gente se deixa levar pelo nosso natural, pela nossa pressa, pelo nosso direito de estar na sala de espera e querer determinar a hora que tem que acontecer as coisas na minha vida, a hora que Deus tem que me atender, a hora que Deus tem que realizar o propósito, a promessa na minha vida. E a gente vê hoje muitas pessoas abandonando a igreja, a gente vê hoje muitas pessoas abandonando o ministério, jovens saindo do dia para a noite, escapando como se fosse areia pelos dedos das igrejas, porque talvez nós não temos vendido a mensagem correta, talvez nós não temos colocado a mensagem correta de esperar em Deus, talvez nós temos se moldado ao padrão do mundo hoje, que vende uma ideia de que as coisas vão acontecer do dia para a noite, e não é assim. A promessa de Deus, ela fala que ela tem um tempo para ser liberada e um tempo para ser manifestada em nossa vida. E aí Paulo ensina Timóteo a se exercitar-se na piedade. Ele fala assim: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, é proveitosa porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então Deus, Ele tem várias promessas para a nossa vida. Tem promessas que vão acontecer mais rápido. Tem conquistas que nós almejamos, que nós colocamos na mão de Deus, que vão acontecer mais rápido. Mas tem coisas que fogem do nosso controle, que não é eu que determino, que não é você que determina, que não é a pastor, que não é a pastora que determina, que não é o irmão do círculo de oração que determina, que não é um profeta que vem de fora que determina. Deus tem um tempo para todas as coisas na minha e na tua vida. Aprenda a ficar na sala de espera de Deus. Ah, mas quanto tempo? Eu já vou chegar nessa parte. Quanto tempo, Guilherme? Quanto tempo eu tenho que esperar? Ei, nós temos uma palavra, nós temos uma ferramenta que nos traz resposta para todas as coisas na nossa vida. Eu tenho aprendido a enxergar as oportunidades que Deus tem de falar comigo, ao meu coração, sobre as coisas que eu não consigo entender muitas vezes pelo meu conhecimento lógico, e Deus, Ele vem com as respostas corretas. Deus tem sido cirúrgico em algumas coisas que eu tenho perguntado para Ele.
Deus tem confirmado através de pessoas que eu nunca vi na minha vida. A pessoa vem e fala aquela palavra que eu estava esperando. Então eu falo, Senhor, me ensina a descansar em Ti, me ensina a esperar em Ti. Então o exercício espiritual, eles nos mantém fortes para o dia do cumprimento da promessa. É como se fosse hoje, né, tá todo mundo na vibe de correr, pedalar, né, todo mundo fazendo exercício físico, cuidando do seu bem-estar. Por quê? Porque as pessoas, vai ter uma corrida lá não sei aonde, vamos treinar porque o dia que chegar essa corrida eu quero vencer. O dia que chegar essa prova, eu quero ir bem. Isso no físico e no espiritual. E quando chegar o dia da prova, da promessa, será que você vai estar bem exercitado? Será que você vai estar bem treinado? A promessa eu quero, mas a preparação eu não quero passar. O tempo mais doloroso que é a preparação, que no primeiro dia você vai ter que correr para se preparar, no outro dia você vai estar cheio de dor. Aí no segundo dia você já não quer mais. Deus, não sei se é isso que eu quero, não. Meu corpo está doído. Agora eu vou começar a academia. Você vai lá, levanta nas pezinhas aí. É fácil. Chega no outro dia, o cara não consegue erguer um copo para tomar água. Porque o teu corpo não está acostumado. Mas aí quando você começa, você persiste no segundo, no terceiro, no quarto dia, você vai ficando forte. Teu músculo vai acostumando. Aí no primeiro mês você já começa a colocar mais peso. Aí você vai começando a criar mais fibra, criar mais músculo. E agora eu vou começar a colocar mais peso. Aí eu vou começar a me preparar. Agora eu estou ficando bom. E quando você vê, você está pegando um peso lá que você nem acreditava que você podia aguentar. E a nossa caminhada com Cristo é assim, querido. Se você quiser buscar um dia, passar uma semana, e semana que vem se for buscar de novo, vai doer, só vai doer. Não vai criar resistência. E aqui Paulo fala para Timóteo se exercitar espiritualmente. Ele deixa essa lição de buscar dia após dia, para que quando for se cumprir a promessa de Deus, Timóteo seja preparado. Para que quando ele for falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus tem para o povo, as pessoas olhem a postura de Timóteo, olhem o que Deus está fazendo na vida daquele cara, e sejam salvas através das palavras que saem da boca daquele homem também. Comecem a exercitar aquilo que aquele homem está pregando, que aquele homem está falando. E o terceiro que Paulo fala é ser o exemplo e cuidar de si mesmo. Né? Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo fala para que Timóteo não tenha medo. Por mais que ele era jovem, a gente sabe que é difícil para nós que é jovem falar com os mais velhos. Eu sou jovem, me considero jovem. Mas quando a gente vai falar com os mais velhos, a gente fica com um certo receio muitas vezes. Porque a gente se sente seguro. A gente acha que a gente não sabe o suficiente. E às vezes Deus está clamando para você liberar uma palavra sobre um irmão, sobre uma irmã aqui da igreja. E você retém aquilo. Quero dizer para você nessa noite, ei, Deus te levantou com um espírito de ousadia. Deus tem levantado você com um espírito de ousadia, com conhecimento que vem do céu. Talvez você não tenha o estudo bíblico necessário, talvez você não conhece de cabo a rabo a Bíblia, mas Deus te está dando conhecimento do céu. Não tenha medo. Não tenha medo. Timóteo não estava pronto. Timóteo estava começando uma caminhada. Ele estava pegando uma cartilha de instrução para seguir uma caminhada. Imagine a insegurança desse rapaz chegar num local, numa comunidade que só tinha pessoas mais velhas e falar do amor de Cristo.
falar do evangelho, falar os ensinamentos? Será que as pessoas, ele imaginava, meu Deus, eu vou chegar lá, não vão nem dar crédito, vão olhar, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Mas aquele homem, ele não ia na força do braço dele, ele se exercitava na fé. Ele buscava o conhecimento do céu. Ele buscava se exercitar diante a Cristo. Quando ele se colocava na presença de Deus, Deus usava ele. Deus manifestava a glória dele porque ele estava cumprindo os mandamentos do Senhor. Ele sabia que aquela promessa de salvação um dia ia chegar. Ele sabia que quando o tempo se cumprisse, a promessa da salvação ia chegar. Aí você fala, né, nossa, mas vai ver você com essa palavra de salvação. A gente está cansado de ouvir isso daí. Mas eu quero te perguntar nessa noite, como que você tem cuidado da tua conduta como cristão? Como que você tem administrado a tua vida com Cristo? Como que você tem levado os mandamentos que o Senhor tem deixado para você? Como que você tem aguardado a promessa do Senhor para o dia da volta dele? Como que as pessoas têm olhado para você e qual é a imagem que você tem refletido quando você abre a tua boca? De que forma você tem espelhado Cristo por aí? Será que você é o Timóteo de quarta e domingo? Será que você é Timóteo só a partir do momento que você entra aqui para dentro, daquele portão? Aí você é amor, aí você é cuidado, aí você é boca de Deus? Ou você tem espelhado Cristo a partir do momento que você sai daqui para fora? Se eu for lá e perguntar agora no teu trabalho, quem é você? Como será que as pessoas têm falado de você? Qual é a imagem que você tem representado lá onde você trabalha? Lá na tua vizinhança, na tua comunidade? Qual é a imagem que você tem espelhado na roda dos teus amigos? Com as pessoas que você anda, que não são cristãos? Será que alguém sabe que você é cristão lá? Será que alguém sabe que você serve a Cristo? Que você tem um chamado, que Deus te escolheu? Que Deus está preparando você para falar sobre uma promessa? Para dizer que um dia Ele vai voltar e vai levar aqueles que estão preparados para a glória? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando e essa promessa ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Deus ministrava no meu coração, o Espírito Santo falava assim, fale. Fale que eu sou amor, fale que eu sou bênção, fale que eu sou graça, fale que eu tenho propósito, que eu cumpro planos, mas fale que eu vou voltar. Fale que eu estou voltando, que essa é a promessa principal. Você pode falar de tudo que você quiser. Pegue aquele microfone e fale de tudo que você quiser. Fale que eu sou amor. Fale que eu realizo sonhos. Fale que eu restauro. Fale que eu curo. Mas antes, fale que eu estou voltando. Ah, mas será mesmo que ele vai voltar? Quem não se perguntou isso? Quem nunca se perguntou isso? Será mesmo? Será mesmo que vai valer a pena tudo que eu estou fazendo? Eu não tenho mais tempo para mim. Não tenho mais tempo para minha família. Não tenho tempo mais para lazer. Será mesmo que esse Jesus que eu estou servindo vai voltar? Consegue colocar para mim Josué 21:45? E eu quero deixar esse versículo para você que já se fez essa pergunta.
De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então eu quero deixar para você nessa noite esse versículo. Se você um dia se perguntou se Jesus irá voltar, essa promessa ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Jesus está voltando, igreja. Jesus tem ministrado ao meu coração que é tempo de despertar, que é tempo de falar. Servir a Cristo não é só amor, não é só promessa, não é só bênção, não é só os propósitos, mas é saber que a volta dele está próxima também. Ah, mas cara, já vejo há tantos anos as pessoas falando que ele vai voltar. Minha avó falava que ele ia voltar. Eu já vi meu pai falando que ele vai voltar. Agora chegou minha vez de pregar, eu vou ter que falar que ele vai voltar também. Todo mundo fala há tantos anos desse evento que Jesus vai voltar e não volta. Porque as pessoas acham que vai ser um evento, né? As pessoas estão tratando isso como se fosse um evento. Mas eu quero dizer para você que talvez Jesus volte para uns antes do que para outros. Talvez Jesus volte para mim ou para você hoje, amanhã, essa madrugada. Eu não sei. E como que está a nossa postura na sala de espera de Deus? Como que você está aguardando essa promessa? Um dia eu estava sentado bem ali, ó, naquela cadeira ali, na frente onde está o pastor Luiz ali. Eu entrei aqui, já fazia acho que um ano, 2 anos que a minha esposa já estava congregando aqui, eu vinha de vez em quando. Eu falei, Deus, eu não quero me envolver, Pai. Senhor, eu conheço você, Senhor, eu sei que o Senhor fala, mas eu não quero. Mas chegou um dia que meu coração começou a arder, eu falei, Senhor, se o Senhor tem algo mesmo para mim, fala comigo, Senhor, de uma forma diferente, porque eu não sei se tem sentido eu te servir, Deus. Eu não sei se tem sentido eu acreditar nisso que o Senhor vai voltar, Pai. Sendo sincero para você, eu me fiz essa pergunta, porque eu estava vivendo pelo meu natural. Eu achava, Ailton, que eu era inteligente demais, que eu sabia de tudo. Eu falei, Deus, fala comigo de uma forma diferente. E eu sentei naquela cadeira ali e fiquei, cara, louvor inteiro, com a mão no coração e com o olho fechado. Eu falei, Deus, fala comigo, Senhor, se o Senhor vai realmente voltar. Essa era a minha oração naquela noite. De repente eu sinto uma mão no meu peito, cara. Falei, meu Deus. Olhei, o ministro de louvor que estava aqui em cima, ele estava lá, naquela cadeira, com a mão em cima de mim, assim, ó, orando. Louvando e orando. Louvando para mim, assim, ó. Aquilo impactou. E ele não falou nada, ele só louvou com a mão no meu coração, assim. Depois acabou o culto, ele me chamou. Vem aqui, ó, nessa escada aqui, ó. Eu subi no primeiro degrau aqui, e ele estava aqui no altar, ele falou para mim assim, ó. Eu não sei o que você pediu para Deus nessa noite. Mas quando eu olhava para você e eu olhava para aquele relógio, não era mais o relógio, ele falou assim, era um cronômetro. E esse cronômetro ele estava diminuindo. Deus mandou dizer para você que está acabando o tempo de você fazer as coisas para Deus. Ou é agora, ou aquele tempo vai se esgotar. E a hora que se esgotar, irmão, ele falou assim para mim, foi bem sério para mim. Não tem mais para onde correr. Não tem mais como. Falei, Deus, está aqui a resposta que eu precisava. Eu sei que o Senhor vai voltar. Sabe, queridos, talvez eu relutei para trazer essa palavra. Eu fiquei me perguntando, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Temos tantos pastores que, cara, devem estar anos-luz na minha frente de relacionamento contigo, de conhecimento da tua palavra. E o Senhor quer que eu fale isso. Capacita
Capacita outro. Dá essa palavra para outro falar. Outro que tenha mais unção, outro que tenha mais conhecimento. Porque, Senhor, eu não sei nada. Aí talvez você está aí pensando, ei, meu Deus, o cara trouxe uma palavra dessa no culto de jovens. Falar que Jesus vai voltar. E aí vem a Deise aqui, a pastora Deise aqui, e fala que nós temos que preparar uma geração, fazer uma geração forte. Eu falei, oh meu Deus. Eu falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confirmado. A minha obrigação como cristão é dizer para você que está aí sentado, ei, Jesus vai voltar, sabe? O tempo está acabando. Você que é jovem, você que tem, talvez os teus pensamentos têm cogitado em duas medidas, em acreditar ou não acreditar em Cristo. A minha obrigação é dizer para você que existe uma promessa que vai se cumprir. A minha obrigação é falar para você que nós servimos um Deus vivo, um Deus que realiza, um Deus que Ele não é filho do homem para que minta. E nem se arrependa das palavras que Ele está dizendo. Mas eu quero dizer para você também, alertar você nessa noite, cuidado com a tua conduta diante das coisas de Deus. Cuidado da forma que você tem tratado as coisas que Deus tem dado nas tuas mãos. Cuidado quando você sai daqui, a forma que você tem levado a tua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a minha obrigação é te alertar para que você tenha uma vida em Cristo Jesus e você seja salvo a hora que Ele voltar. E eu não estou aqui para passar pano ou falar com meias palavras ou ser carinhoso com você, meu querido. Meu, se mudar, Jesus vai voltar, você vai ficar, não. Eu tenho que te alertar. Cuidado com as palavras que têm saído da tua boca. Cuidado com os tipos de brincadeira que você tem feito fora daqui. Cuidado com os teus pensamentos, com duplo sentido, as brincadeirinhas. Cuidado com a forma que você tem feito as coisas escondidas e você acha que ninguém sabe. Você pode enganar todos nós que estamos aqui dentro desse templo. Mas olhe como que está a tua conduta na sala de espera de Deus, querido. Porque a hora que Ele voltar não vai mais haver tempo. Tem um ditado popular, né, que fala que a verdade dói, mas liberta, né? Mas eu não acredito em ditado popular. Tem uma palavra que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E o que eu quero trazer para você aqui nessa noite é essa verdade. A verdade é que existe um Deus que fala ao meu e ao teu coração. Um Deus que escolheu você. Um Deus que separou você. Talvez nesta noite Deus esteja chamando você para alinhar a tua postura diante dEle. Talvez você esteja cansado de esperar a promessa se cumprir na tua vida. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que teu coração chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que teus pensamentos chegaram aqui nessa noite. Talvez você tenha deixado a dúvida e as fraquezas roubarem a tua paz. Eu quero dizer para você, eu vim aqui como um encorajador de Deus, como um proclamador da palavra de Deus, dizer para você que as promessas de Deus irão se cumprir na tua vida. Mas tudo existe um tempo determinado. Não deixe de acreditar. Não murmure. Não discuta. Não queira realizar no teu tempo, na força do teu braço. É noite de colocar os olhos novamente no caráter, na fidelidade de Deus. Aqueles que acreditam na promessa devem ter uma vida que honre a Deus. Aqueles que acreditam naquilo que Deus está falando devem levar uma vida onde honre a Deus em todos os momentos. Não só dentro da igreja.
tempo de espera, ele não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. Então se prepare da melhor forma, busque enquanto é tempo, motive as pessoas que estão do teu lado. Não seja só mais um no meio da multidão, não seja só mais um dentro da sua casa, no teu trabalho, nos lugares onde você frequenta. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, igreja. Talvez nessa noite você tenha entendido que realmente precisa agir de uma forma diferente. Talvez você tenha entendido que é necessário recalcular a rota da tua vida. Rever a forma como que você vai cumprir os mandamentos do Senhor. Feche seus olhos. Eu não quero te emocionar. Eu não quero te forçar a nada. Eu também não quero te convencer de nada, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas a minha obrigação é falar para você que o tempo está se esgotando. O tempo está acabando. O tempo na sala de espera, naquela cadeira, está acabando. Jesus está voltando e você precisa alinhar os teus caminhos com o Senhor nessa noite. Se é algo que te afasta de Cristo, se é algo que afasta você da presença do Senhor, essa noite é tempo de consertar, de arrumar, de alinhar os pensamentos, as direções. Mas que não seja por uma emoção ou por um entusiasmo, que seja pelo convencimento do Espírito Santo. Não é uma voz da tua mente, não é uma voz da tua cabeça, não é um pensamento teu, é o Espírito Santo de Deus falando com você aí. É o Espírito Santo de Deus falando com você no teu ouvido. Ei, alinha. Ei, arruma enquanto é tempo. Ei, eu estou voltando, está acabando. Está acabando o tempo, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Ore andarabas, ore cantarabas. O Espírito Santo de Deus.